Agiliza, vamos. Vai, fi, anda, agiliza, produz. Vai, fi, tá esperando o quê? Tá perdendo tempo fazendo o quê? Tá perdendo tempo ouvindo uma música? Essa música vai gerar o quê? Ela vai agregar qual valor a você? Pô, tá parando pra olhar o céu? O que você vai ganhar com isso? O quanto a nossa vida está corrida. O quanto a gente tem a sensação de que está sendo atropelado pelo tempo, pelo dia a dia, e que é cada vez mais difícil acalmar, descansar, respirar, ter paciência. Pois é para pensar sobre isso que eu trouxe aqui a música Paciência, do Lenine. Eu finjo ter paciência. Essa é uma música que, além de ser belíssima, eu penso que ela é cada vez mais necessária nos tempos em que nós estamos vivendo. Porque a gente está cada vez mais acelerado, a gente está cada vez mais com dificuldade de parar, respirar, ter paciência. Então, eu acho que vale a reflexão. Vamos dar uma olhadinha na letra. Ela começa dizendo o seguinte: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Cada vez mais a gente tem essa sensação de que não dá para fazer as coisas com calma, de que a todo momento tem muita coisa para fazer e que essas coisas precisam ser resolvidas rapidamente para que as próximas coisas sejam resolvidas também, e assim as próximas, e as próximas, e as próximas, e as próximas. Seu plano de vida. Hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Uma correria maluca. Tanto assim que é até um jargão, né? Quando você encontra alguém que há muito tempo você não encontrava, ou, enfim, quando você encontra alguém, pergunta: e aí, tá tudo bem? E a pessoa geralmente responde: ah, sabe como é, né? Na correria. Tá todo mundo correndo. Pra onde exatamente, a gente pode debater. Mas a gente tá com cada vez mais dificuldade pra acalmar. Mesmo quando tudo pede calma, quando o corpo pede, né, a alma pra gente respirar e tal, a vida não para, é só correria, sempre tem coisa pra fazer, sempre tem algum lugar pra chegar, digamos assim. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Aqui um esforço interessante, né, um esforço racional de ir contra esse acelero que a gente vive. A todo momento uma pressão para fazer várias coisas, a todo momento uma pressão para correr. E você racionalmente fala: não, calma, me recuso. Eu vou dar um tempo aqui, eu vou respirar, eu vou na valsa. Pam, param, pam, 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 pam. É importante dar essa pausa, né? Afinal de contas, a vida é tão rara e talvez se a gente ficar nessa correria a gente não consiga aproveitar a raridade que é a vida. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Enquanto aí a gente espera que o mal seja simplesmente resolvido magicamente, enquanto a gente finge que essa doideira, que esse acelero, que esse não parar, que esse desenfrear é normal, eu finjo ter paciência. Talvez fingir ter paciência, talvez fingir que essa loucura não te atinge, talvez permita, pouco a pouco, que no começo seja um fingimento, mas que a gente passe a buscar essa paciência. Mas é claro que fica muito difícil fazer isso quando você vive num mundo que é totalmente acelerado. E obviamente nós somos parte desse mundo e a gente é afetado por isso. O buraco é mais embaixo, mas talvez respirar de vez em quando, buscar essa paciência possa fazer com que pouco a pouco a gente de fato caminhe em direção a ela. Não sei. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. E aí, será que a gente não tem nem tempo para perceber a raridade da vida? Será que a gente não tem esse tempo para perder? E aí? Quem quer saber da raridade da vida? A gente tem esse tempo para parar e pensar, a gente tem esse tempo para parar e refletir, a gente tem esse tempo para parar e contemplar a raridade que é a vida?
Será que a gente quer saber também disso? Será que a gente quer parar para pensar sobre a vida? Porque às vezes parar para pensar sobre a vida pode gerar angústias, né? Talvez seja mais fácil a gente entrar nessa corrida desenfreada, acreditar que a vida é sobre isso. Assim a gente vai, não pensa, em algum momento acabou a vida, pronto, acabou e já era. E aí? Pois é, galera, essa reflexão que o Lenine traz nessa música Paciência não é uma reflexão nova. E na verdade eu acho que é uma reflexão cada vez mais presente, cada vez mais necessária, mas cada vez mais difícil também de fazer, que é essa reflexão sobre como a nossa vida está acelerada, sobre como a gente não consegue mais fazer as coisas com calma, sobre como a gente está cada vez mais doente mesmo, né? Doente desse acelero, doente dessa pressa. Pressa para quê exatamente? A gente pode questionar, né? Nesse sentido também, além da música, eu queria indicar aqui um livro, que é o livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. É um filósofo sul-coreano, se eu não me engano. É um livro pequeno, é um livro de fácil leitura, tem uma parte ou outra mais enroscada assim, mas ele é tranquilo. E esse livro vai analisar como a sociedade que nós vivemos hoje é de fato uma sociedade doente e doente pela performance. Uma sociedade em que a gente precisa cada vez mais produzir, vencer, mostrar que a gente está vencendo. É uma sociedade que ele vai chamar uma sociedade do desempenho. Uma sociedade em que a gente tem que estar toda hora ali fazendo alguma coisa. A gente tem que estar toda hora mostrando resultados. Essa sociedade, ela não surgiu do nada. Muitos vão dizer que ela tá assim por conta das redes sociais, por causa da internet. E tudo bem, de fato, a internet e as redes sociais têm a ver com isso. Mas, na verdade, esse momento é uma nova etapa numa sociedade que tem sido construída pelo menos a partir da Revolução Industrial. Pelo menos a partir da Revolução Industrial. Porque a partir desse momento, onde acontece a Revolução Industrial, a vida passa a se tornar cada vez mais vinculada à perspectiva de produção. Produção e consumo, produção e consumo. E o problema em si não está na produção fabril, mas sim a lógica que ela serve. Porque se a gente pensar a produção fabril em si, a possibilidade de produzir as coisas por dentro das fábricas, produzindo em grande escala, em pouco tempo, isso por si só não é algo ruim. A gente tem a capacidade, com isso, de matar a fome no mundo. A gente tem a capacidade de dar abrigo para todo mundo. A gente tem a capacidade de fazer com que as pessoas não passem frio. Porém, não é isso que acontece. Não acontece não porque a gente não tem a capacidade de fazer essa produção, mas porque, infelizmente, essa produção serve a uma lógica de acúmulo e crescimento de pessoas privadas. A gente não tem uma produção voltada a satisfazer as necessidades da sociedade. Não, a gente tem uma produção voltada a gerar lucro e acúmulo de entes privados, de indivíduos, de famílias, em detrimento dos outros. Então a gente tem essa lógica onde muitos são explorados para produzir bastante para gerar lucro e crescimento para poucos. Essa lógica, que é a lógica do sistema capitalista, é extremamente problemática e gera essa loucura, porque é produzir, acumular, lucrar até quando? Ao infinito, Ao infinito, não tem fim. Então, também em nenhum momento tem espaço para parar, porque se parar, para a produção, se para a produção, diminui lucro, diminui crescimento, como assim, onde já se viu, não é mesmo? Essa é uma lógica que surge lá com as fábricas. Inclusive tem um historiador, o Thompson, que vai dizer que com as fábricas o ser humano passa a parar de viver o tempo da natureza, das estações, do plantio, da colheita, e passa a viver o tempo da fábrica, que é todo dia, produção, rotineiro, com o relógio marcando ali o tempo. Não tem mais essa de, faz frio, não faz frio, tá quente, tá inverno, tá verão, tá outono, não interessa, filho, é trampar, vai. O relógio tá batendo, a hora tá marcando, o ponto tem que ser ali marcado. Enfim, e aqui hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, essa lógica ficou ainda mais intensa. Não só isso, a gente tá transformando essa lógica da empresa, da indústria, voltada ao lucro e ao crescimento, a gente tá vinculando essa lógica aos indivíduos. As pessoas têm se entendido cada vez mais como uma empresa. E aí, meu querido, a empresa tem que crescer, tem que dar lucro. Não dá para parar. Então essa lógica capitalista industrial tá ficando também individual, e aí a gente não consegue ter tempo. Qualquer tempo que você para, você está perdendo. Você tem que a todo momento estar
desempenhando. Você tem que a todo momento estar produzindo. Você tem que estar a todo momento gerando valor, acúmulo de valor. Não dá para parar e respirar. Não dá para ter paciência. Não dá para ter alma. Você tem que produzir. Agiliza. Vamos. Vai, fi, anda, agiliza, produz. Vai, fi, tá esperando o quê? Tá perdendo tempo fazendo o quê? Tá perdendo tempo ouvindo uma música? Essa música vai gerar o quê? Ela vai agregar qual valor a você? Pô, tá parando pra olhar o céu? O que você vai ganhar com isso? Aonde que isso vai aumentar o seu capital? Aonde que isso vai permitir que você tenha mais performance no mercado? Pois é, galera. Pois é, infelizmente essa é a nossa sociedade, infelizmente essa é a lógica em que nós vivemos e infelizmente isso está deixando a gente doente. Não é à toa que doenças como burnout, depressão e ansiedade estão cada vez mais comuns. É por conta dessa sociedade do desempenho, aonde mesmo quando a gente tira um tempo para descansar, a gente não consegue descansar. Ou a gente simplesmente é engolido pelo sono e depois volta e já tem que trabalhar de novo, ou a gente entra numa lógica de tédio, e onde o tédio ele é assim impossível da gente aguentar e por isso a gente vai pra rede social, a gente vai pros vídeos, a gente vai pro TikTok, enfim, a gente toda hora se preenchendo, nunca conseguindo dar o tempo pro vazio, pro espaço, respirar, ter calma. Às vezes até mesmo a meditação vira uma meta a ser cumprida no dia a dia. É isso, a gente não consegue mais pensar a vida sem ser com o tempo marcado, sem ser com o relógio batendo. E isso vai deixar a gente cada vez mais doente. Então a gente precisa sim de paciência. A gente precisa voltar a ver a importância na calma, a importância no nada, a importância na contemplação, a importância no parar de contabilizar o tempo. Dá um tempo, perder um tempo, viver um pouquinho o presente, parar de pensar no resultado, parar de pensar nas metas, parar de pensar naquilo que tem que ser feito, curtir um pouco a vida. Mas é lógico, no sistema em que a gente vive isso é bastante difícil. Então talvez seja necessário mudar o sistema, quem sabe, né? Faz sentido a reflexão que eu trouxe aqui, galera, a partir da música Paciência, do Lenine, e do livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han? Diz aí, escreve nos comentários o que você acha sobre isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e se puder me apoiar financeiramente, eu tenho uma campanha lá no Apoia-se. Ah, eu gravei essa música. Então se você quiser ver a minha versão dessa música, tá passando aqui também. Fechou? É isso, galera. Um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!